Olá pessoal, sou eu, professor Roberto Nishimura, de novo aqui com vocês, agora para a gente tratar de Banco de Dados 2. Bom, no semestre passado nós começamos a trabalhar a parte de modelagem, fizemos alguns comandos SQL com a parte prática, né? E como eu tinha dito para vocês lá no final das nossas teleaulas, agora em Banco de Dados 2 a coisa fica um pouquinho mais complicada. O que é esse complicado? Nós vamos trabalhar o que a gente chama de modelo relacional normalizado, que é conhecido como MRN. O MRN ele é uma sequência de regras que permitem com que a gente faça um refinamento no nosso diagrama de banco. E para que eu preciso fazer esse refinamento no nosso diagrama de banco? Porque lá naqueles projetos lógicos, projetos conceituais que nós trabalhamos no semestre passado, você podia fazer o quê? Qualquer tipo de relacionamento. Tá? Não sei se vocês se recordam, mas vocês podiam montar qualquer tipo de relacionamento. Porém, aqueles relacionamentos conceituais e lógicos que nós implementávamos lá, na hora que você vai levar para dentro de um SGBD, que é o software gerenciador de banco de dados, existem algumas situações que isso não é possível de ser implementado, certo? E aí como é que a gente faz para corrigir? Eu tenho algumas regras que permitem fazer esse tipo de correção. Então eu gosto sempre de começar com alguns exemplos, antes da gente entrar na parte de banco, para ficar fácil de você entender. Você chama um arquiteto para desenhar uma casa, para projetar uma casa. Esse arquiteto faz aquele desenho, aquele projeto arquitetônico bonito, ele desenha ali uma garagem com um vão livre ali de 20 metros, por exemplo. E nesse vão livre de 20 metros não tem nenhum pilar de sustentação. Nossa, ali naquele desenho ele ficou muito bonito. A hora que você leva esse projeto para o engenheiro civil fazer o seu cálculo estrutural, ele vai falar para você, olha, esse vão livre de 20 metros não é possível ser feito. Vai cair a laje. Você vai ter que fazer o quê? Colocar uma viga de sustentação, colocar um pilar de apoio no meio do caminho. Ou seja, o engenheiro civil ele está modificando o seu projeto arquitetônico porque um pouco daqueles conceitos bonitos que o arquiteto fez, na prática não dá para implementar. Certo? Então, em banco de dados acontece exatamente a mesma coisa. Lembra que eu tinha dito para vocês que o nosso modelo conceitual, né, ele reflete o quê? A parte mais próxima possível do que o nosso usuário consegue entender. Quando você fez aquela entrevista, conversou com o usuário, mapeou as funcionalidades, pegou os diagramas de classe, diagramas de atividade, todos aqueles diagramas malucos que a professora Poliana já começou a explicar para vocês, e a gente vai tentar transformar isso em banco de dados. A hora que você monta o diagrama de banco de dados, ele está o mais próximo possível do que o nosso usuário entende. Só que às vezes, essa visão não é possível de você implementar dentro do banco. Então a gente tem que ter o quê? Um conjunto de regras que permitam você fazer um refinamento desse projeto. E esse conjunto de regras nós chamamos de modelo relacional normalizado, que é conhecido como MRN. Detalhe interessante, depois que você aprende essas regras de normalização, você começa a aplicar elas no seu dia a dia, vai chegar um momento na sua carreira profissional que o teu cérebro já vai normalizar o banco de dados de uma forma automática. Tá? A hora que você está ali fazendo o levantamento de requisitos e já está pensando no banco de dados, sem você querer, a tua cabeça já está pensando normalizado. E você já começa a separar, aplicar as regras de uma forma implícita. E a hora que você menos percebe, o teu banco de dados já nasce devidamente normalizado. Só que até o momento em que você tem essa prática toda, você tem que aplicar as regras de normalização. Para quê? Para você ter a certeza que o teu banco de dados está normalizado. Tá? Esse momento eu gosto de comparar igual ao processo de aprender a dirigir um carro. Quando você está aprendendo a dirigir um carro, parece que aquela sequência de pisar na embreagem, trocar a marcha, tirar o pé da embreagem, acelerar o carro, depois pisa na embreagem de novo, troca a marcha de novo, tira o pé da embreagem, acelera. Parece uma coisa de louco.
né, na hora que a gente está começando a aprender a dirigir. Só que depois que você já aprendeu a dirigir e já tem a prática, isso está no nosso cérebro. Hoje, para você dirigir um carro, você faz, literalmente, a gente fala, né, até de olhos vendados. Claro que você não vai dirigir um carro de olho fechado, mas você consegue fazer o processo de dirigir um automóvel sem ter que ficar pensando etapa por etapa, porque o teu cérebro já tem isso concebido lá dentro. E isso vale para nós em banco de dados, correto? Bom, antes da gente começar então para as nossas partes ali de slides, só um recadinho. Nós estamos com uma pequena dificuldade com relação à parte dos fóruns, por isso que o fórum ainda não está disponível para vocês, certo? Mas assim que essa dificuldade técnica for superada, o fórum já vai ficar liberado para vocês. E aí eu conto com a participação de todos vocês lá no nosso fórum, ok? Bom, então vamos começar aí pelos nossos slides de hoje, né? Tá, essa daí, isso, joia. Bom, quando a gente está falando ali, ó, o modelo entidade e relacionamento, ele apresenta algumas situações de difícil implementação, é exatamente isso que eu estava comentando com vocês. Eu tenho situações que no conceito eu gostaria de fazer e eu posso fazer, só que na hora que eu vou levar para o meu modelo físico, não é possível de implementar, certo? Então essas situaçõezinhas a gente já vai começar a tratar. Por isso que a gente chama do quê? De um processo de normalização, onde eu vou aplicar algumas regras e deixar ele numa forma normal. Bom, vamos para o próximo slide. Essa primeira situação, ela é bem interessante. Deixa eu só dar uma grifada. Vamos pegar aqui a caneta, acho que é a vermelha. Vamos tentar com a vermelha. Quando eu digo para vocês aqui, ó, que relacionamentos de N para N não podem ser implementados na maioria dos bancos de dados de mercado, opa, o que aconteceu com o meu grifo aqui? Sumiu, a gente grifa de novo, joia. Tá? O que isso significa, pessoal? Significa que na maior parte dos relacionamentos que você faz entre as entidades, você vai perceber que a cardinalidade é de N para N, certo? O que é o N para N? Muitos de um lado, muitos do outro lado. Só que na hora que você vai levar esse relacionamento de N para N, não tem nenhum banco de dados de mercado que aceite isso daí. Tá? Se você pegar o Oracle, o SQL Server, o Sybase, o DB2 da IBM, PostgreSQL, MySQL, qualquer software de banco de dados que tem aí no mercado, nenhum deles implementa o relacionamento de N para N, certo? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aplicar regras de normalização dentro dele. Ah, professor, mas não tem nenhum banco, nunca existiu um banco que aceitasse N para N? Já. Antigamente, naquela famosa época dos mainframes, né, os famosos dinossauro, nós tínhamos um software de banco de dados chamado DMS2, certo? Que era da Unisys Corporation, e esse software de banco de dados era o único que aceitava relacionamentos de N para N. Ah, mas como é que ele aceitava? Porque você implementava ele através de comandos e dentro do software de banco de dados ele aplicava as regras de normalização e separava e resolvia o problema para nós. Então aí a gente começa a pensar, né? Você fala, poxa vida, um software da década de 70, da década de 80, era mais evoluído do que um Oracle, do que um SQL Server de hoje em dia. Se nós pensarmos no aspecto de normalização, sim, esse software da década de 70 era mais evoluído que os softwares de hoje. Porém, se nós pensarmos que um Oracle, um DB2, um SQL Server hoje faz muito mais coisas do que simplesmente relacionar tabelas, essas coisas os softwares de mainframe de antigamente não faziam, tudo bem? Então não dá para a gente comparar softwares de épocas e tempos diferentes. Só voltando naquele mesmo slide que a gente estava, a última partezinha importante aqui é assim, ó, regras de negócio com relacionamento implícito. O que pode acontecer?
eu posso ter situações, né, no relacionamento que eu estou montando e que tenha algumas condições, algumas regras de negócio que eu queira aplicar e que o banco de dados não me permite. Tá? Se eu chegar num cenário, por exemplo, onde eu quero um campo chamado sexo, e esse campo sexo, nós vamos dar 2 valores para ele, M de masculino, F de feminino. Poxa, isso daí é super tranquilo, não tem o que fazer. Qualquer software de banco de dados consegue implementar uma regra dessa. Agora pensa no seguinte, vamos imaginar que num futuro não muito distante, certo? Um futuro não muito distante, o nosso Código Civil permita que uma pessoa que nasceu com sexo feminino troque para o sexo masculino, ou que uma pessoa que nasceu com sexo masculino troque para o sexo feminino, certo? E você começa a aplicar uma regra de negócio desse jeito dentro do nosso banco de dados, tá? O que vai acontecer? Isso aí é uma situação que o SGBD não vai permitir fazer, porque uma vez que eu dei alternativas de escolha, ele não vai deixar eu mudar depois. Então o que eu preciso fazer? Os softwares de hoje em dia, eles criam mecanismos que a gente chama de trigger, certo? Trigger não é um relacionamento de banco. Eu uso de um outro artifício para resolver um determinado problema de regra de negócio. Mas é uma regra de negócio que na sua natureza pura e simples, eu não consigo implementar dentro do banco de dados. Por isso que a gente fala, eu tenho que fazer o quê? Aplicar o processo de normalização. Tudo bem? Antes da gente avançar para o próximo slide, existe uma polêmica, né, que o pessoal fala assim, professor, o correto é normalização ou normatização? Gente, é a mesma coisa, contanto que você faça o processo de normalização e dê o resultado final desejado, se você vai chamar de normalização ou normatização, não faz diferença. Tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso próximo slide, só para a gente acompanhar. Primeiros passos, né? Bom, aqui eu vou fazer alguns comentários com vocês que já vai aparecer até emendando o nosso próximo slide. O diagrama de banco de dados, quando nós olhamos para ele de uma forma inicial e não aplicamos ainda nenhuma regra de normalização, não está normalizado, nós chamamos esse modelo de modelo desnormalizado, independentemente de eu saber se ele já foi normalizado ou não. A primeira vez que eu olho para ele, eu vou falar, isso aqui está desnormalizado. Agora eu preciso aplicar as regras. Pode até ser que aplicando as regras, eu chegue na conclusão que está tudo ok. Mas eu preciso aplicar as regras para ter certeza. Bom, aqui começa a seguinte situação. As regras de normalização, ela tem um nome. Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, quarta forma normal. Nós tínhamos tudo isso daqui pronto e muito bem definido. Só que alguns pesquisadores, mais especificamente os irmãos Boyce, fizeram algumas pesquisas lá na década de 70, identificaram algumas situações de relacionamento que não estavam contemplados nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta forma normal. E aí precisava se criar uma nova forma normal. Essa forma normal ficou conhecida como Boyce Code. E vinha a seguinte encrenca, aonde eu vou encaixar essa criança, né? Aonde eu vou colocar esse brinquedo aqui? Vamos colocar ela no final e chamar ela de quinta forma normal? Vamos colocar ela entre a segunda e a terceira e chamar ela de 2,5? Não. O que eles decidiram? Primeiro, eu preciso saber em que momento eu preciso aplicar a Boyce Code. Chegaram na conclusão que a Boyce Code deveria ser aplicada aqui, entre a terceira e a quarta. Ou melhor, depois da terceira e antes da quarta. Por que não chamá-la de 3,5?
Porque fica esquisito, porque fica estranho. E por uma questão de justiça, deram o nome dos Boyce para essa forma. Então ficou a forma normal de Boyce Code. Por isso que tem essa situação diferente, né? Ó, primeira forma, segunda, terceira, Boyce Code e depois a quarta forma normal. Nada impede que lá no passado o pessoal não trocasse os nomes. A quarta forma normal recebesse o nome de quinta e a Boyce Code com o nome de quarta. Mas aí você já imaginou a confusão que ia dar? Um monte de gente que já conhecia o processo com esse nome, um monte de livro já publicado, e você tem que trocar o nome de tudo isso daí? Não, né? Então deixar o nome ali do Boyce Code. Por favor, pode trocar. O que é importante a gente identificar? O processo é sequencial. Vamos grifar aqui, ó. O processo é sequencial. Ele começa na primeira forma normal, vai para a segunda, da segunda vai para a terceira, da terceira vai para a Boyce Code, da Boyce Code vai para a quarta. Ou seja, quando a gente fala que o processo é sequencial, eu tenho que passar por todas elas. Detalhe importantíssimo, ó, não é possível pular uma forma normal. Não é possível fazer uma forma normal errada e acertar a próxima. Ah, professor, mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que se você fez a primeira forma normal e errou, não tem como você fazer a segunda forma normal correta. Porque se você errou a primeira, consequentemente, a segunda já está errado também. Tá? Já está errado também. Eu não posso fazer a primeira forma normal, pular a segunda e vir direto aqui para a terceira forma normal. Não é possível de fazer esse cenário, né? Fazer essa situação. Então, o que a gente precisa entender? Né? O que a gente precisa lembrar? Só precisamos lembrar o seguinte, sempre com aquelas comparações. Para quem já teve o prazer aí de dirigir ou pilotar uma motocicleta, sabe que o câmbio de motocicleta é sequencial, né? Pelo menos se eu não me engano era assim, era primeira, ponto morto, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, etc. Mas você tinha o quê? As marchas sequenciais. Para você sair da segunda e ir para a quarta, obrigatoriamente você tinha que passar pela terceira. Pode até ser que você desse um toque daquele bem forte no pedal e trocasse duas marchas de uma vez, mas com certeza ele passou pela terceira, certo? Já num automóvel convencional, né, num automóvel manual, convencional, tradicional, com o câmbio na posição em H, que a gente conhece, se você tem o câmbio lá na primeira, vem para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta e quinta, etc. Se você está na primeira e quiser mudar ele direto para a terceira, você pode mudar, sem passar pela segunda, correto? Isso é um câmbio não sequencial. Né? É isso que eu estou tentando dizer para vocês. O processo de modelagem, né, do MRN não aceita esse tipo de salto. Você tem que passar por todas elas. Pode até ser que você aplique uma forma normal e não aconteça nada no seu diagrama. É porque não tinha nenhuma situação irregular que fosse necessária a correção daquela forma normal. Né? Complicado, mas é mais ou menos por aí, certo? Vamos lá para o próximo, lá seguindo ainda os passos, né? Como é que a gente faz então para poder chegar todo nesse cenário? Ó? Precisamos identificar os atributos dentro de uma entidade, tá, que representem o armazenamento de um mesmo dado em locais diferentes. Opa, o que nós queremos dizer com isso? Eu estou querendo dizer que para eu sair do modelo desnormalizado e levar o meu banco de dados para a primeira forma normal, eu tenho que identificar, tá, essas entidades que tenham um armazenamento de um mesmo dado em locais diferentes, certo?
Uma outra forma da gente interpretar, ó, eu tenho que procurar atributos repetidos, ou o que a gente chama de tabelas aninhadas. Né? O que significa isso tudo, gente? Eu preciso organizar o nosso banco de dados, eu preciso organizar as minhas entidades. Então, a hora que eu olho para as minhas entidades, né, para o meu diagrama de banco, e percebo que tem informações repetidas dispersas, tá? Que eu tenho informações repetidas dispersas, aí sim eu preciso aplicar a primeira forma normal. E o que é aplicar essa primeira forma normal? Uma vez que eu identifiquei, eu vou separar, né, os atributos ali, ó, e eu vou transferir ele para uma nova entidade. Quer dizer, eu identifiquei os atributos que estão repetidos, esparramados dentro do meu diagrama de banco, e eu vou reagrupá-los numa nova entidade. Aí eu já começo a separar o quê? Os atributos repetidos. Detalhe para nós importante, ó. Não esquecer que essa nova entidade deve estar relacionada com a entidade de onde você retirou os atributos. Lembra? Ó, pré-requisito básico que nós tínhamos conversado no semestre passado. Eu não posso ter uma entidade dentro do meu diagrama de banco sozinha, sem relacionamento nenhum. Se eu tiver uma entidade sozinha, sem relacionamento, ou o meu diagrama está errado, ou eu puxei essa entidade de um outro diagrama e eu preciso desse dado como uma espécie de apoio, certo? Outra coisa importante, o relacionamento que nasce entre essa entidade que você tinha as informações repetidas e essa entidade nova que você acabou de criar é o que nós chamamos de relacionamento forte. Ah, mas, professor Roberto, por que é um relacionamento forte? Porque na nova entidade que você acabou de criar, ela precisa da sua chave primária. Ela precisa de informações da entidade que você acabou de desmontar, certo? Por favor, pode trocar. Ver se já chegou no desenho. Ainda não. Na entidade nova, tá? Então só dando continuidade ali, ó. Na entidade nova, a chave primária que veio lá da nossa entidade forte, certo? Que eu trouxe do lado de lá, ele vai se tornar aquilo que nós chamamos de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Chave estrangeira é a chave primária da entidade forte que foi migrada para a entidade fraca. Com um detalhe que a gente acrescenta aqui, ó, fazendo parte da chave primária da nova entidade fraca. Que loucura, hein? Nossa Senhora! Agora vocês vão me trucidar, certo? Mas por que isso? É para que vocês possam entender que, uma vez que eu estabeleci a primeira forma normal, certo? O relacionamento que você cria é um relacionamento forte. Isso a gente já tinha comentado lá na aula do semestre passado. Quando você faz um relacionamento forte, a chave primária da entidade forte, ela migra para a entidade fraca como uma chave estrangeira, fazendo parte da chave primária da entidade fraca. Traduzindo isso em desenho, lembra daquela nossa ferramenta BR Modelo? Uma entidade forte, a chave primária, tem aquele símbolo da chave em amarelinho. A entidade fraca, a chave estrangeira, a chave era branquinha, né, prateadinha. A partir do momento em que você tornava aquela chave estrangeira chave primária também, ou seja, exercendo duas funções, aquela chavezinha pintadinha ficava um pedaço amarelo, um pedaço branquinho. Para quê? Para que visualmente você pudesse identificar essa situação. Para que você visualmente pudesse identificar esse cenário de transformação. Tudo bem? Vamos voltar lá para o quadro. Completando aqui, ó,
Em alguns casos, inclusive, um dos atributos retirados pode até fazer parte desta chave primária, tornando-se uma chave primária composta. Nossa Senhora, hein? Agora, então, é para a gente complicar mais ainda. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, daquele monte de atributos repetidos que nós retiramos da entidade forte e jogamos nessa entidade fraca, pode ser que eu pegue um desses atributos que eu acabei de retirar e coloque ele como parte da chave primária. E aí, se a minha chave primária é composta desse atributo que eu acabei de eleger ele, mais um pedaço lá da nossa chave estrangeira que virou chave primária, nós chamamos esta chave primária de chave primária composta. Muita loucura, correto? Deixa eu ver se o próximo já é o desenho. Não, pode trocar, por favor. Como é que eu explico isso tudo para vocês? Eu apliquei para vocês a regra, agora a gente tem que exemplificar. Para exemplificar para vocês, vamos pegar aqui uma entidade chamada nota fiscal. Modelinho bem simples, com os atributos ali, ó. Número da nota, nome do cliente, endereço do cliente, código do produto 1, nome do produto 1, valor do produto 1, código do produto 2, nome do produto 2, valor do produto 2, valor de desconto e valor total da nota. Olhando para esses atributos que nós temos ali na nota fiscal, como é que eu sei quem é repetido, né? Como é que eu consigo perceber o que está repetido? Claro, para o nosso exemplo aqui, o professor colocou numa forma bem descarada, né? De uma forma bem evidente. É claro que só de você olhar você percebe que código de produto 1, código de produto 2 está repetido. Nome de produto 1, nome de produto 2 está repetido. Valor de produto 1, valor de produto 2 também está repetido. Bom, já que eu identifiquei os meus atributos repetidos, o que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui e vou jogar ele aonde? Numa nova entidade. Por favor, pode trocar que acho que agora tem um desenho. Legal. Bom, nesse desenho aqui, nós precisamos entender o seguinte, ó. Opa! Essa parte aqui é ele original, do jeito que vocês estão vendo, certo? Do jeito que a gente preparou. O que eu fiz? Identifiquei os meus atributos repetidos e vou retirá-los. Quando eu retirei, eu peguei e joguei ele aqui, ó, numa nova entidade. E aqui da minha nota fiscal, certo? Que você pode olhar do lado de cá, esses atributos foram repetidos. O que sobrou? Sobrou ali o número da nota, o nome do cliente, o endereço, o valor de desconto e o valor total da nota. E eu joguei aqui, nessa nova entidade, aquelas informações que eu tinha, que eu acabei de retirar, que eram o código do produto, o nome do produto e o valor do produto. Ó, essas três informações. Como eu tinha dito para vocês, eu tenho que estabelecer um relacionamento. Está aqui o relacionamento, ó. Certo? É um relacionamento forte. Então, a chave primária daqui, ó, vem para cá, ó. Veio para cá. E ele coloca até a palavrinha FK, para eu perceber que é uma chave estrangeira. Uma vez que eu coloquei o meu número de nota fiscal do lado de cá e virou uma chave estrangeira, já resolveu o meu problema. Só que, se eu tiver vários itens aí da minha nota fiscal, o que vai acontecer? O número da nota fiscal é o mesmo. Eu não posso ter, então, somente o número da nota fiscal como chave estrangeira. Eu preciso de quê? Eu preciso de mais informações. Eu escolhi o atributo código do produto para fazer parte da chave primária. Por isso que ele também está em amarelo, certo? Pessoal, tem perguntas? Se tiver pergunta, já pode ir projetando, tá? Aí a gente vai seguindo aí. Bom, desta forma, o que acontece?
A nossa nova entidade aqui, ó, chamada item de nota fiscal, ela ficou o quê? Com uma chave primária composta, porque ela tem os atributos código do produto e número da nota fiscal, fazendo parte da nossa chave primária. Por isso que eu havia dito para vocês, torna-se uma chave primária composta. Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Pessoal de Palmares, PE Pernambuco, né? Joia. Professor, relacionamentos excessivos podem gerar lentidão no sistema? Vocês vão morrer de rir, mas eu vou responder sim e não. Vamos lá, por quê? Não, porque eu preciso dos relacionamentos dentro do meu diagrama de banco de dados. E sim, porque o simples fato de você ter um relacionamento não significa que do outro lado do relacionamento eu não precise daqueles mecanismos chamados índice, né, que a gente chama de indexação. Só para a gente resumir de uma forma super rápida, tá? O lado onde eu tenho chaves estrangeiras não é automaticamente criado índice para a chave estrangeira. Eu preciso dar o comando create index, tarará, tarará, tarará. Você tem que fazer na mão. O que acontece? Existem softwares de modelagem que fazem isso para você automaticamente. Mas existem softwares que não fazem isso automaticamente. Aí você tem que criar na mão. E pior, se você criar o teu diagrama de banco na mão, sem usar um software de modelagem, aí sim que a responsabilidade está inteirinha nas tuas mãos de criar um índice. Então a lentidão de um sistema, muitas vezes ela está vinculada ao quê? À falta da criação de índice, correto? Outro detalhe também, tem que tomar muito cuidado, que é assim, você cria um índice por CEP, né? Um exemplo, você cria um índice por CEP, e na hora de fazer a pesquisa, você pesquisa pelo número do endereço. Quer dizer, número do endereço não tem nada a ver com o CEP. Como é que você vai usar um índice que está organizado dessa forma se a tua pesquisa não atende a esse cenário? Vamos fazer uma comparação grosseira, certo? Talvez o pessoal que é um pouquinho mais veterano, né, que tem um pouquinho mais dos 20 e poucos anos aí, vamos colocar aí próximo dos 30, já deve ter ouvido falar num negocinho que nós chamávamos de lista telefônica. Tá? A lista telefônica, aquela impressa em papel, que dependendo da cidade podia ser fininho, podia ser grossinha. Se você fosse em São Paulo, então a lista telefônica não era um volume, era vários volumes diferentes. A lista telefônica, ela era classificada de que forma? Ela era indexada ou organizada pelo sobrenome, depois o nome. Aí você tinha o endereço e o número do telefone do assinante. Toda vez que eu quisesse pesquisar alguém, eu tinha que saber o sobrenome da pessoa. Se eu não soubesse o sobrenome, não tinha como achar. Então você falava assim, poxa vida, conheci aquela menina na balada ontem à noite. Pô, eu vou ter que ficar perguntando o sobrenome dela? Vai, porque só pelo nome você não ia achar, cara, na lista telefônica. Pior ainda, né? Você conheceu a menina na balada, levou ela embora e ela te deu um nome, mas você não tem certeza que o nome era aquele. Mas você estava sóbrio e lembra do endereço onde você deixou ela. Como é que se pesquisava isso na lista telefônica? Não tinha como. Em algumas cidades existia uma lista telefônica que era organizada por endereço. Correto, Antônio? Né? Ó, tô pedindo ajuda aqui para o nosso tradutor aqui. Então você tinha uma segunda lista telefônica que estava organizada pelo endereço. Aí você ia lá pelo endereço e procurava, certo? Então o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a ausência desses mecanismos de indexação é que podem causar a lentidão no seu sistema. Vamos seguir em frente. Ilhéus,
Não seria melhor que a nota fiscal tivesse código de produto como chave estrangeira? Respondendo para vocês, especificamente para o nosso exemplo, tá? Para o nosso exemplo, lá na nota fiscal, eu não vou colocar um código de produto como chave estrangeira, porque isso significaria o quê? Que a entidade produto é a entidade forte e a nota fiscal é a entidade fraca. E não é isso, né? Tá? Uma nota fiscal, ela depende do quê? Do produto. Só que o produto não depende da nota. Então a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com esse negócio de regras de negócio aí. Tudo bem? Vamos lá. Alexandre de... Ah, tá. É só o nome da pessoa. Alexandre de Sá Freire. Eu achei que o Freire aqui fosse o nome da cidade. Alguns alunos não entenderam direito por que a chave da entidade fraca é composta. Então vamos lá, vamos tentar explicar aqui. Ó. Até me posicionei melhor aqui. Ó. A partir do momento em que eu retirei aqueles atributos repetidos lá da nota fiscal e levei eles para uma nova entidade, eu tenho a nota fiscal de um lado e aqueles atributos do outro. Primeiro, aqueles atributos do outro lado é uma entidade que ainda não tem nome, certo? Mas o que é que eu retirei da nota fiscal? Eu retirei o código do produto, o nome do produto, vou só olhar aqui o meu desenho aqui. O código do produto, o nome do produto e o valor do produto. Se eu retirei essas três informações da nota que estavam repetidos, algo me diz que essa entidade nova deveria ser produto. Até aí tudo bem, certo? Porém, se eu retirei esses produtos lá de dentro da minha nota, e não era um único produto, eram vários produtos diferentes ali, esses produtos representam o que dentro da minha nota fiscal? Eles representam para mim o item da nota. Por isso que eu chamei ele de item de nota fiscal. Beleza. Vamos pegar agora esse item de nota fiscal. Eu tinha três atributos lá. Código do produto, nome do produto, valor do produto. Aí o que acontece? A regra me diz que a chave primária da entidade forte de nota fiscal, número da nota, vai como uma chave estrangeira lá para a entidade fraca. Então, dentro do item de produto, o número da nota fiscal passou a ser uma entidade ou uma chave estrangeira, certo? Até aí tudo bem. Se eu parar e pensar que toda entidade tem que ter chave primária, um daqueles 4 atributos tem que ser chave primária. Eu tenho que escolher. Eu escolhi, por exemplo, o código do produto para ser chave primária. Opa, o que isso significa, professor? Significa que lá no meu item de nota fiscal, eu posso ter vários produtos diferentes, certo? Sem se repetir. Só que se eu coloco lá o produto caneta Sotran, para nota fiscal número 1, o código do produto da caneta Sotran já foi gasto na nota fiscal número 1. Na minha nota fiscal número 2, eu não posso ter o produto caneta Sotran de novo. Por que eu não posso ter? Porque o código do produto da caneta Sotran vai se repetir. Se o código do produto vai se repetir, mas eu preciso vender, então eu preciso do quê? Mais um atributo lá no item de nota que me permita diferenciar cada um daqueles produtos. Por que não pegar, então, o número da nota, que já é uma chave estrangeira, e aí eu transformo ele numa chave primária também. Desta forma, o meu item ficou com 2 chaves, certo? A minha chave primária é composta de 2 perninhas. A primeira perninha, código do produto, a segunda perninha, número da nota fiscal. Isso faz com que eu possa, para a nota fiscal número 1, ter vários produtos ali dentro. Para a nota fiscal número 2, ter vários produtos idênticos ao da nota fiscal 1, porque o que vai diferenciar é o quê? É o número da nota, certo? Então, por isso que a gente teve que fazer isso aí. Vamos seguir para mais uma pergunta, depois a gente tem que andar, hein?
Monte Dourado. Professor, qual programa foi utilizado para fazer esta modelagem? Ah, desse exemplo que vocês estão vendo aqui, se eu não me engano, foi o Diagram Designer. Tá? É que assim, para a parte prática, eu gosto sempre de trabalhar com vocês com o BR Modelo. Já expliquei, porque o BR Modelo é executável, não precisa instalar nada. Só que, só para mostrar para vocês que outras ferramentas também fazem a mesma coisa, eu tirei esse desenho utilizando uma outra ferramenta. Né? Então foi o Diagram Designer. Diagram Designer é aquele que vem junto com o banco de dados MySQL. Né? Na hora que você desempacota o MySQL, ele está lá dentro. Se não tiver no pacote MySQL que você achou, é só procurar lá o Diagram Designer nos sites de download de software, né? Baixa aqui. Baixa aqui é o tradicional onde a gente vai buscar, mas assim é só procurar que ele tem. Qual que é a parte chata desses outros aí? É que você tem que instalar, aí tem que saber se é compatível com o teu Windows 7, com o teu Windows 8, se é 32 bits, 64 bits, etc. Aí vira aquela confusão danada. Então, para evitar essa situação, eu sempre uso lá o BR Modelo. Bom, vamos seguir em frente, gente? Beleza, colocamos o nosso banco de dados, então, agora na primeira forma normal. Para que eu siga em frente para a segunda forma normal, eu preciso que vocês entendam o que a gente chama de dependência funcional. Vamos dar uma olhada no quadro? Bom, dependência funcional significa o seguinte, que eu tenho uma informação, um atributo na minha entidade que pode depender funcionalmente de um outro atributo. Para que eu possa explicar isso para vocês, a gente vai falar assim, ó, eu tenho um atributo A e um atributo B, e a gente precisa compreender se existe dependência funcional entre esses atributos. Por favor, pode trocar. Quando que a dependência funcional acontece? Ela ocorre quando um registro da minha tabela tem um determinado valor para o A e eu tenho um outro valor para o B. Até aí, normal, tranquilo. Como é que a gente vai dizer que existe dependência funcional? Quando? Se num novo registro dessa tabela que eu estou falando para vocês, o valor de A aparecer de novo. Aparecendo esse valor de A, obrigatoriamente, o valor de B também vai se repetir. Falando desta forma, vocês vão dizer que eu estou ficando louco, certo? Mas a gente não está ficando louco, né? Nós precisamos explicar para vocês. Por favor, pode trocar? Como é que a gente vai exemplificar? Vamos mostrar para vocês com dois atributos. Tenho aqui o meu atributo A, tenho aqui o meu atributo B. Supondo que o atributo A represente o nome e o atributo B represente o cargo. Facinho de entender, né? Os conteúdos eu tenho aqui para o nome João, José, Paulo. Cargo, contador, vendedor e analista. Super fácil, super fácil. Só limpa a tela para mim, por favor. Joia, beleza. Como é que a gente vai analisar a dependência funcional? Primeiro, eu tenho essa representação aqui, ó. Eu vou fazer a leitura de que o A determina o B. Ou vou fazer a leitura que o B depende funcionalmente do A. Tudo bem, isso é leitura. Agora, como é que eu vou saber se realmente existe a dependência funcional? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho um registro da minha tabela que aparece o nome João. O nome João, ele tem o cargo contador. Veja que eu já tenho os valores para A e para B. Eu vou analisar se o A determina o B,
Ou seja, se o B depende funcionalmente do A. Como é que eu vou fazer isso? Vou perguntar para vocês. Se aparecer mais um João, de novo na tabela, o cargo do cara tem que ser contador ou não? Boa pergunta. Como é que você vai responder? Se eu responder assim, ó, se aparecer mais um João, o cara tem que ser contador. Isso é uma regra de negócio. Se eu disser desta forma, significa que o A determina o B, certo? Significa que o B depende funcionalmente do A. Vamos traduzir? Nome determina cargo. Cargo depende funcionalmente do nome, certo? Mas não fica muito esquisito eu falar assim, poxa, quer dizer então que se eu contratar mais um José, o cara tem que ser vendedor? E se eu contratar mais um Paulo, o cara tem que ser analista? Isso mesmo, você está dizendo que ele depende funcionalmente. Agora, lógico, se a gente estiver pensando já na nossa vida real, você vai falar para mim, cara, João, que é contador, se eu tiver outro João, ele pode ser vendedor. Eu não posso limitar um cargo ao nome de uma pessoa. Você já pensou se o Santos chega para nós e fala assim, ó, a partir de agora todo atacante tem que chamar Neymar? Não estão ferrados, né? Quer dizer, não vai dar certo, né? Não é dessa forma. Perceba, né, que o que é que vai determinar para a gente se existe a dependência funcional ou não? É a regra de negócio. E aonde é que eu identifico as regras de negócio? Lá no seu levantamento de requisitos, engenharia de software, professora Poliana, que comentou com vocês no semestre passado, e que neste semestre o professor Anderson vai dar continuidade. Por isso que a gente fala, em banco de dados, a gente não inventa nada, eu simplesmente aplico aquilo que foi identificado, certo? Através do levantamento de requisitos. Lembra, nós usávamos o texto chamado descrição textual narrativa. O que era descrição textual narrativa? Aquele momento que o analista foi lá, entrevistou o usuário, perguntou um monte de coisa e foi anotando no papel. Esse anotar no papel é o quê? Regras de negócio, certo? E se eu não tiver as regras de negócio, eu não consigo determinar o que é dependente funcionalmente ou não. Né? Não pode sair da minha cabeça, eu acho que é. Eu não acho nada, eu tenho que ter certeza. Para eu ter certeza, eu tenho que ter o quê? Levantamento de requisitos na mão. Vamos seguir em frente, voltando ao quadro. Não, pode trocar. Aqui a gente acabou já de comentar com vocês, né? Ó, sempre que aparecer o nome João, o cargo tem que ser contador? Aí vem a pergunta, ó. Se a resposta for sim, existe uma dependência funcional. Se a resposta for não, é porque não existe a dependência funcional. Por favor, pode trocar? Joia! Para que eu expliquei isso tudo para vocês? Porque a segunda forma normal, ela depende desse conhecimento teu de dependência funcional. Ó, vamos seguir? Uma tabela, para estar na segunda forma normal, não pode conter dependência funcional. Pronto, matou. Só de ler essa frase, se você não sabe o que é uma dependência funcional, como é que você vai verificar se ele já está na segunda forma normal ou não? Então, precisa conhecer. Detalhe, essa dependência funcional é entre os seus atributos não chave com partes da tua chave primária. Olha a confusão começando. Eu estou mexendo o quê? Eu tenho que identificar na minha entidade quem é atributo chave primária e quem é atributo normal. E eu vou analisar se os meus atributos normais realmente dependem da chave primária. Aliás, depende de partes da chave primária. Vamos seguir? Antes de mais nada, peraí.
Uma tabela que está na primeira forma normal e possui chave primária simples. O que é uma chave primária simples? É aquela chave primária composta por um único campo. O que é uma chave primária composta? É aquela chave primária que tem 2 ou mais atributos. Resumindo, se a tabela, né, tem chave primária simples, automaticamente ela já está na segunda forma normal. Eu não preciso fazer nada nela. Porque se ela tem chave primária simples, não tem como você analisar dependência funcional parcial da chave. Pode trocar? Vamos para o nosso exemplo. Bom, antes que vocês comentem sobre o nosso exemplo, de novo, exemplo é exemplo. Não significa que na vida real, uma entidade chamada reserva de filme, eu faria desta forma. Mas eu preciso ter o quê? Um exemplo que vocês possam entender a necessidade da aplicação, da normalização, e aí a gente segue em frente. Eu tenho uma entidade, então, chamada reserva filme. E nessa nossa entidade eu tenho os atributos número da reserva e código do filme, como chave primária composta. E os atributos data da reserva, data de locação do filme, nome do filme, código do cliente e nome do cliente. O que eu preciso analisar? Eu preciso analisar cada um desses atributos aqui, ó, que são os atributos não chave. Eu preciso analisar se eles dependem funcionalmente de pedaços da minha chave primária. Eu tenho que analisar um por um, certo? E como é que eu vou fazer essa análise? Eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Número da reserva determina para mim a data da reserva? Número da reserva determina para mim o nome do filme? Código do filme determina para mim o nome do filme? Vamos analisar isso aqui? Vamos pensar o seguinte, ó. Número da reserva, 1. Data da reserva, 20/8. Hoje. Se eu tiver nessa minha tabela aqui um outro número de reserva, 1. A data tem que ser 20/8 ou não? Se você falar que tem que ser, é porque o número da reserva determina a data da reserva. Se você falar que não, é porque não existe dependência funcional. Tranquilo. Tem que usar o meu apagador aqui agora. Se eu pegar aqui, ó, número da reserva 1, nome do filme. Deixa eu pensar num filme bem curto aqui, ó, Batman. Bem facinho de escrever. Tá? Batman. Se eu olhar para minha tabela reserva de filme e encontrar um outro número de reserva 1, o filme tem que ser o Batman ou não? Se você falar para mim que tem que ser o Batman, é porque o número da reserva determina o nome do filme. Se você falar para mim que não, é porque não tem essa dependência. Certo? Tudo bem? E aí vocês vão tirando a sua conclusão. Lembrando que eu não expliquei nenhuma regra de negócio e a gente está partindo do princípio que essa regra de negócio desse nosso modelo aqui é uma regra de negócio conhecida. Bom, eu tenho o código do filme aqui, ó, X14. E o nome do filme, Batman. Se eu tiver na minha reserva de filme um outro X14, a pergunta é, o nome do filme tem que ser Batman ou não? Se eu estou falando que o código do filme é X14 e o nome do filme é Batman, ficaria muito estranho se eu tivesse um outro X14 com o nome de filme Superman, né? Nossa, agora que eu reparei, estou escrevendo Batman aqui, está cortando a cabeça do Antônio. Meu Deus do céu. Bom, o que vocês concluem? Que o código do filme, sim, esse sim determina o nome do filme. Ah, então eu identifiquei o quê? Uma dependência funcional
e é assim que você tem que fazer. Vamos trocar? Que acho que agora vai na imagem, né? Deixa eu ver. Aqui eu só estava fazendo as outras perguntas. Pode trocar, vamos já lá na imagem. Ó, aqui a gente já começa a olhar. Está aqui a minha entidade reserva de filme, certo? Com essas informações. Faço o questionamento das dependências funcionais. Aparecendo a dependência funcional, o que eu faço? Eu peguei aqui o código do filme, identifiquei que ele determinava para mim o nome do filme. O que eu tenho que fazer? Retirá-lo e jogá-lo numa nova entidade. Aqui começa uma situação interessante. Na segunda forma normal, a entidade nova que nasce, essa sim já é uma entidade forte. Se eu tenho uma entidade forte que nasce aqui na segunda forma normal, ao eu manter o meu relacionamento entre essas duas entidades, o que acontece com a chave primária da minha entidade forte? Ela é doada como uma chave estrangeira para a minha entidade fraca, fazendo parte da chave primária da minha entidade fraca. Veja que aqui no original, o código do filme também fazia parte da chave primária. Por isso que ele não pode perder essa característica, certo? Analisando por esse ponto, fica fácil de eu entender que relacionamentos de N para N são resolvidos aplicando-se a primeira e a segunda forma normal. Por isso que as pessoas falam, tem um relacionamento de N para N, cria uma entidade associativa no meio dessas duas entidades, puxa-se as chaves primárias das duas entidades participantes, coloquem nessa entidade associativa como chave estrangeira e primária ao mesmo tempo. Tá? Então, quando as pessoas falam isso para você, não é que simplesmente eles inventaram uma regra nova, é que simplesmente aplicando-se a primeira forma e a segunda forma, chega-se a essa conclusão. Correto? Vamos lá para a sessão de perguntas. Nossa Senhora, agora é o professor tentando ler, hein? Vamos lá. Itabuna. Prezado professor, a turma está questionando quando eles vão trabalhar com um SGBD, ou seja, ter prática com a linguagem SQL, já que a aula de hoje é só na teoria. Bom, vamos lá, hein? Vamos por partes. Lembra que no semestre passado nós tivemos o nosso seminário. O seminário foi prático, hein? Certo? Vamos lá. Agora, nesse semestre agora, nós temos 4 teleaulas. Hoje é só teoria. Semana que vem, nós vamos falar de banco de dados distribuído. É só teoria. A aula do dia 3, se eu não me engano, de setembro, que é a nossa terceira teleaula, 100% prático. A nossa quarta teleaula, 100% prático. Ou seja, eu dividi para que as 2 primeiras teleaulas eu pudesse aplicar os conceitos para vocês e as 2 últimas teleaulas nós fizéssemos 100% prática. Para as aulas 100% prática, é importante que você tenha o seu Oracle instalado no seu notebook. Deixa eu ver quem que está acenando aqui. Professor Anderson está acenando, o outro eu não estou enxergando direito. Aqui é muito cabelo na testa, né? Muito cabelo na testa, não está refletindo. É o professor Márcio. Tá? Então está o professor Anderson, o professor Márcio aqui, os dois aqui fazendo um tchauzinho, um está mandando beijinho, outro está mandando abraço para todo mundo. Mas assim, ó, voltando, as 2 últimas teleaulas elas serão 100% práticas. Daí a importância de você ter o software Oracle instalado no seu notebook, no seu microcomputador, aí no seu polo. Porque se você não tiver ele instalado, o que vai acontecer? Você vai ver a teleaula comigo e não vai conseguir fazer o exercício. Né? Aí que está a parte chata. Tá? Uma perguntinha que pode acontecer. Professor, eu não tenho o Oracle instalado, eu tenho o SQL Server. O que vai acontecer? Os comandos que eu vou trazer para você aqui, ele vai ter a sintaxe para o Oracle. E você vai ter que adaptar a sintaxe para o SQL Server.
Ah, professor, eu tenho o MySQL. Não tem problema, o MySQL usa a mesma sintaxe do Oracle, tá? Então você vai ter o mesmo resultado final, tudo bem? Vamos lá, outra pergunta, Xinguara. Professor, o aluno Caio, muito obrigado aí. Uma pergunta se a tabela composta é quando ela possui duas ou mais chaves estrangeiras. Caio, a tabela composta, ela não é por essa linha de se tem duas ou mais chaves estrangeiras não, tá? Primeiro que assim, nós não utilizamos o termo tabela composta, você sempre tem tabela. O que pode acontecer é você ter atributo composto. O seu atributo composto pode originar uma outra tabela, que é resolvido pela primeira forma normal. Por isso que a gente não chama de tabela composta, tudo bem? Porto Velho, Rondônia. O conceito de dependência funcional está relacionado aos conceitos de herança e polimorfismo. Pensamento super rápido aqui. Não. Herança e polimorfismo ele está voltado à orientação a objeto. E dependência funcional ele está voltado à dependência da informação de um dado para com outro, né? Quando a gente fala herança, só para a gente poder adiantar aqui um pouquinho, você está falando assim, ó, você é um objeto, aí você vai lá, arruma uma companheira, e você e essa companheira fazem um filho, tá? O que é herança? Você vai passar como herança 50% do teu código genético e a mulher vai passar os outros 50% do código genético para essa criança. O que significa? Que essa criança, ela herdou de você 50% do seu código. Por isso que ela tem 50% de chance de ser bonita ou de ser feia, né? Ou vai parecer com o pai ou vai parecer com a mãe, certo? Tudo bem? Então a gente brinca um pouquinho, mas é para vocês entenderem o que é herança, certo? E polimorfismo, que é outra coisa que não tem nada a ver com isso daqui que a gente está falando, é assim, se a gente traduzir o que é poli, muitos, morfismo, forma, né? Então quando você fala de polimorfismo, é você ter classes, certo? Com fisiologias diferentes, né? Polimorfismo e herança, ele é muito próximo, mas não é a mesma coisa, são situações diferentes, tudo bem? O que a gente chama de polimorfismo? Vocês chegam para mim e falam assim, Roberto, pula. Eu posso entender que pula é realmente pular para cima. Se eu chego para o professor Márcio, que está aqui comigo, e ele tem um método lá no cérebro dele, com o mesmo nome chamado pula, só que o pula dele não vai para cima, o pula dele tomba de lado. O que acontece? Significa que eu tenho dois objetos diferentes, eu e o professor Márcio, temos o mesmo método de chamada, pula, só que com comportamentos diferentes. Porque a hora que você fala pula, eu, o objeto Roberto, vou para cima e o Márcio vai para o lado, certo? Então isso é o polimorfismo. Tudo isso que eu estou falando para vocês é um adiantamento, é uma colher de chá depois ali para o professor Márcio e para o professor Anderson. Vou cobrar esses minutinhos na teleaula deles depois, certo? Não tem nada a ver com banco de dados, hein, gente? Tudo bem? Vamos seguir para a terceira forma normal? Vamos voltar lá para o slide, então. Bom, terceira forma normal. Uma vez que a gente já resolveu o banco, passamos pela primeira, passamos pela segunda, para a gente chegar na terceira forma normal, eu tenho que entender o seguinte, ó, não pode conter dependências funcionais agora dos nossos atributos não chave com os outros atributos não chave. Lembra que na segunda forma normal nós analisamos os atributos não chave com a sua chave primária? Agora a gente vai analisar entre os atributos não chave. Esquece a chave primária. Vamos só olhar o que sobrou. Tudo bem? E um outro detalhe importante, ó. Atributos que são calculados baseados em outros atributos também são eliminados. Esse carinha aqui, ó, é extremamente polêmico.
E por que ele é extremamente polêmico? Porque, gente, conceitualmente, você não pode, não deve gravar no seu banco de dados um atributo chamado valor total da nota fiscal. Um exemplo, valor total do pedido. Não pode, isso é um crime, conceitualmente falando. Na prática do dia a dia, isso gera uma polêmica danada, porque quase todo sistema que eu já vi na minha vida tem atributos do tipo valor total do pedido, valor total do orçamento, valor total do item. É errado isso? Se formos analisar as regras de normalização, é errado. Ah, mas e na prática do dia a dia? Gente, na prática do dia a dia, cada um faz o que quer, né? Certo? Eu sempre gosto de usar como exemplo o seguinte: segundo o nosso código do que mesmo? Código, aquele que diz lá o que você pode fazer no trânsito, certo? Segundo o código das leis de trânsito, é proibido dirigir sem usar o cinto de segurança. Tudo bem? Agora, eu consigo ligar o carro e andar com o carro sem passar o cinto de segurança? Eu consigo. Se eu fizer isso, eu estou infringindo a lei? Estou infringindo a lei. O que vai me proibir? Só o dia que eu tomo uma multa, né? Aí o cara é penalizado pelo bolso. Mas assim, eu consigo dirigir o carro sem colocar o cinto de segurança. E é errado, certo? O dia que nós tivermos carro que nem dá partida se não tiver o cinto de segurança, aí sim você pode falar que é uma regra extremamente válida, né? De ponta a ponta. O pessoal aqui está falando tchau, os professores aí, Márcio e Anderson, estão indo embora, a gente está dando um tchauzinho para eles, certo? Então, o que eu estava dizendo para vocês, valor total de nota fiscal, você não pode guardar no banco. Ah, mas e se eu quiser guardar, tem algum problema? Gente, não tem problema, mas você está fazendo a coisa errada, certo? Por isso que eu falei, gera-se muita polêmica em torno desse assunto. Vamos lá para o nosso exemplo, né? Vamos voltar para o quadro? Eu tenho aqui a entidade chamada nota fiscal e os meus atributos: número da nota, código do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, valor total de itens, valor de desconto, valor total da nota fiscal. O que eu vou analisar de dependência funcional parcial? Aqui, ó, código do cliente, com o nome do cliente, com o endereço do cliente, com valor total, com valor de desconto e com aqui o valor total da nota fiscal. É essa análise de dependência funcional que eu tenho que fazer. Esqueço o meu número da nota, que é a minha chave primária. Agora eu vou tratar só os meus atributos não chave. E aí eu tenho que fazer aqui, ó, número da reserva determina para mim a data da reserva. Nossa, gente, ficou errado aqui esse exemplo, hein? O número, aqui, ó, posso pegar aqui, ó, código do cliente com o nome do cliente, né? Esse trecho aqui, montaram errado aqui para mim, ó. Vamos meter um X aqui em cima desse cara e tem que pensar assim, ó, código do cliente. Código do cliente determina para mim o nome do cliente, tá? Código do cliente determina para mim o nome do cliente. Se eu pensar que eu tenho o código do cliente 1, nome do cliente João, se aparecer mais um cliente de número 1, o nome dele tem que ser João? Sim. Eu não posso ter código do cliente 1 João e depois numa outra nota fiscal, código do cliente 1 Antônio, né? Fica diferente, fica inconsistente. O que isso significa? Que eu encontrei uma dependência funcional parcial do meu código do cliente para com o nome do cliente. E aí o que eu tenho que fazer? Separar eles numa nova entidade, né? Numa nova tabela. Assim como eu tenho código do cliente e eu posso fazer análise com o endereço do cliente, se eu tenho lá, vamos apagar aqui só para dar o exemplo. Eu tenho aqui, ó, endereço do cliente.
eu tenho aqui o cliente 1, o endereço, Avenida Londrina, certo? Se eu tenho o código do cliente 1 de novo, o endereço dele tem que ser Avenida Londrina. Ele não pode ter o mesmo código em endereços diferentes. Isso significa que o código do cliente também determina para mim o endereço do meu cliente. Afinal de contas, o meu cliente, a princípio, não pode ter 2 ou mais endereços diferentes ao mesmo tempo, certo? E aí eu tenho que fazer essa análise entre todos os atributos. E o porquê que nós colocamos aqui esse valor total de item, valor de desconto e o valor total da nota? É para que eu possa mostrar para vocês que o valor total de itens e o valor de desconto, a hora que eu faço uma continha entre eles, eu chego no meu valor total de nota. O que isso significa? Significa que o valor total de nota, ele é um atributo calculado através de 2 outros valores que eu tenho aqui. Tudo bem? E a regra de normalização, ela diz que eu não posso gravar esse tipo de atributo pelo seguinte problema. Se eu for lá e trocar, atualizar, né, qualquer um daqueles 3 atributos, o resultado passa a ser errado, né? A única forma do resultado continuar valendo é se eu criar um mecanismo, que nós chamamos de trigger, que refaça a conta para mim. Então, se eu trocar o meu valor de desconto, aumentar ou diminuir o desconto, ele tem que refletir automaticamente no valor total da nota, não tem? Agora, e se eu esqueci de mudar o valor total da nota? Eu mexi no desconto, mas esqueci de mudar o valor total. Vai dar problema. Então, você cria uma trigger, que é um mecanismo de banco de dados, que toda vez que você fizer uma alteração dessa, ele vai lá e corrige para mim o valor total da nota. O que isso significa? Que eu estou criando um artifício no banco de dados para me precaver de um processo errado de normalização. Tudo bem? Vamos lá para o quadro que acho que tem um desenho só para a gente poder visualizar. Olhando esse nosso desenho, também fica fácil de nós compreendermos que aqui na minha nota fiscal, nós identificamos o código do cliente, o nome do cliente e o endereço do cliente. E eu jogo eles numa entidade nova. Nessa entidade nova, eu tenho que manter um relacionamento com a entidade de onde eu tirei as informações. Então tá aqui, ó. Tá? A terceira forma normal, ele cria sempre relacionamentos fracos. O que é relacionamento fraco? É onde a chave primária da minha entidade forte, ela é simplesmente uma chave estrangeira do meu lado fraco. Ela não faz parte da chave primária da entidade fraca, da entidade originária das informações. E só para completar o exemplo aqui, ó, desses 3 atributos que eu coloquei para vocês, o valor total era o valor calculado. Então eu devo retirar ele daqui, perceba que ele não aparece, mas eu mantive o valor total de itens e o valor de desconto. E o valor total da nota é o resultado, né, do cálculo aí entre essas 2 entidades. Nossa, agora vamos fazer aqui um exercício de leitura. Pode deixar assim, não tem problema não. Pessoal de Umuarama. Muitas empresas desnormalizam o banco de dados para ganho de desempenho, mas talvez com garantias menores de consistência. Perfeito! Pois o banco de dados muito normalizado gera uma grande carga no armazenamento físico. Não gera carga não. Aí eu vou discordar dessa afirmação aí, pessoal de Umuarama, tá? Neste caso, o que as empresas estão utilizando mais? Bom, o que acontece muito na prática é assim, independente do banco de dados estar devidamente normalizado ou pessimamente normalizado, o crescimento no volume de informações
faz com que, passado o tempo, o banco de dados comece a apresentar um desempenho ruim, que é o famoso tempo de resposta, né? O famoso talento. Pô, o sistema tá lento, não sei o quê, chama os caras da TI, aí um prega o pau na rede, o outro prega o pau no servidor, o outro prega o pau no sistema, até que uma hora sobra para o banco de dados. O que a gente sempre recomenda? Um banco de dados ele tem que ser administrado, ele não pode ser largado dentro da sua empresa. E administrar um banco de dados significa você ter uma pessoa ou uma empresa terceirizada que vai frequentemente e constantemente analisar a disposição das estruturas de dados lá dentro. O que significa isso? Como o banco de dados ele é algo em constante movimento, ou seja, todo dia você está acrescentando informações, trocando informações e removendo informações, o banco de dados ele fica algo como fragmentado. Talvez o melhor exemplo para vocês poderem entender é o conceito do por que eu tenho que desfragmentar o HD do meu notebook, ou do meu desktop. Aí você tem lá um aplicativozinho no Windows que desfragmenta. E o que é o desfragmentar? É juntar as partes que interessam todas no mesmo lugar. E isso acontece com o banco de dados. O simples fato de você ficar gravando novos registros, atualizando, o teu banco vira uma verdadeira bagunça. E aí, constantemente, frequentemente, você tem que fazer aquilo que a gente chama de reorganização no teu banco. O que é o reorganização no teu banco? É extrai os dados da tua base para um outro local, recria as tuas tabelas do zero, como se elas estivessem zeradas, e traz os dados de volta. Esse tipo de mecanismo não é rápido, é super demorado. E dependendo do tamanho do teu banco de dados, você vai passar horas e horas. Eu lembro no meu início de carreira profissional e de vida de DBA, eu entrava na empresa no sábado, logo depois do almoço, porque até o meio-dia a empresa trabalha, logo depois do almoço você ia lá fazer uma salva do banco, depois no sábado à noite você começava a reorganizar e no domingo você estava trazendo as informações de volta. A gente passava mais de 24 horas dentro da empresa, correndo contra o relógio, porque segunda-feira, 8 horas da manhã, o sistema tinha que estar liberado, certo? E aí, a hora que você chegava segunda-feira, botava o sistema no ar, o bichinho parecia turbinado, tá? Então, a performance de um banco, ela está diretamente ligada à administração desse banco, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado aí ao pessoal de Umuarama a compreender um pouquinho melhor esse nosso cenário, certo? Qualquer coisinha é só vocês me falarem. Umuarama nós estamos aí acho que a uns 350 quilômetros daqui de Londrina, a gente dá um pulinho e faz aí uma reorganização num fim de semana com vocês. Vamos seguir em frente, senão a gente não consegue chegar lá no nosso prazo final aqui, ó. Bom, se o nosso diagrama, né, continha apenas relacionamentos binários, opa! O que são relacionamentos binários? Aqueles relacionamentos assim, ó. Se o nosso, né, banco de dados só tinha relacionamento binário, beleza, para por aqui, não precisa fazer mais nada. Porém, se nós tínhamos relacionamentos que a gente chama de ternários, com mais de duas entidades no relacionamento, aí a gente tem que seguir em frente. Então vamos seguir em frente. A forma do Boyce Code. O que o Boyce Code diz para nós? A segunda e a terceira forma normal não trata de dependência funcional de atributos-chave com outros atributos-chave. Olha que loucura! O Boyce Code ele falou assim, poxa, se eu tenho chaves primárias compostas, será que eu não posso ter uma situação onde as chaves primárias compostas apresentam dependência funcional entre elas? Aí a gente chegou na conclusão que pode acontecer sim, se eu escolhi chaves primárias erradas. Vamos seguir em frente? Olha o nosso exemplo, precisamos sempre trabalhar com exemplos. Eu tenho ali, ó, nome de produto
e descrição de produto, tipo de embalagem, peso, unidade, valor do produto. É possível, isso é uma afirmação, que exista 2 ou mais produtos com o mesmo nome e a mesma descrição, certo? Eu posso ter um produto lá chamado, a gente gosta de dar um exemplo, né? A gente fala assim, Totatola, certo? E a descrição do produto é refrigerante. E ele é embalagem lata, peso 250 ml, unidade unitário, valor do produto R$2. E eu posso ter um outro produto também chamado Totatola, cuja descrição é refrigerante, o tipo de embalagem garrafa PET, peso do produto 1 litro, unidade do produto unitário, valor do produto R$3. Percebam que os 2 produtos que eu acabei de citar para você têm o mesmo nome e a mesma descrição. Aonde é que eles eram diferentes? No valor, certo? No tipo de embalagem e no peso. O que isso mostra para nós? Que eu tenho 2 produtos diferentes, mas que por um problema de chave primária, composta por sinal, está me dando problema. E isso demonstra claramente que o problema não é o banco de dados. O problema foi a escolha das chaves primárias. Boyce Code trata exatamente disso. Chaves primárias mal escolhidas, certo? Se você criou os atributos lá, que a gente sempre chama, né, de código, ID, alguma coisa assim, é porque você está chamando o controle para sua responsabilidade. Dificilmente vai dar problema de chave. Por isso que o Boyce Code não é tão utilizado. Aí vem as pessoas e perguntam, poxa, professor, então é por isso que a gente cria código do produto, ID do produto? É, porque se você deixa nome do produto como chave primária, é muito perigoso. Por exemplo, nome de cliente jamais pode ser chave primária, porque é muito evidente que você pode ter 2 ou mais clientes com o mesmo nome. E não corre o risco disso com produto também? Claro que corre, né? Por isso que a gente cria os IDs da vida. Vamos seguir em frente, ó. Eu vou pedir para passar agora, né? A gente pode ir direto ali na 4ª forma normal. Na próxima. Aí, jóia, aí. Bom, 4ª forma normal. O que eu preciso tratar na nossa 4ª forma normal? Aquilo que a gente chama de dependência multivalorada. A dependência multivalorada é exatamente o relacionamento entre 3 ou mais entidades. É o que a gente chama de relacionamento enário. Então vamos colocar o exemplo aqui, ó. Curso, professor e o livro. Tá aqui, ó. Opa, o que aconteceu com o nosso desenho? Aí, ó, tá aí, ó. Tá aí um relacionamento ternário. E o que eu preciso fazer? Eu preciso desmontar o relacionamento ternário em vários relacionamentos binários. Pode passar? Isso aí. A hora que eu paro para pensar, já que eu vou desmontar esse relacionamento ternário em vários relacionamentos binários, eu preciso pensar que jeito que eu vou desmontar. Vamos analisar algumas frases? Um curso pode ter vários professores com vários livros. Um professor leciona em vários cursos com vários livros. Um livro é utilizado por vários professores em vários cursos. Olha que confusão. Por isso que eu preciso do relacionamento ternário. Mas como o nosso banco de dados não consegue implementar o relacionamento ternário, eu preciso desmembrar isso aí em relacionamentos binários. Não pode mudar. E como é que eu faço isso? Eu tenho que escolher quais são os relacionamentos mais importantes. Não é possível que eu estabeleça os 3 relacionamentos, senão eu vou colocar ele em looping
Vamos só pegar um desenho aqui, ó. De novo, né? Tá aqui, ó. Eu preciso desmontar eles em relacionamentos binários. E eu não posso fazer todos. Porque se eu mantiver todos, eu vou colocar os relacionamentos em looping. E eu não posso fazer isso. Se eu fizer algo desse jeito que eu estou mostrando para vocês, o nosso banco de dados vai endoidar. É você colocar ele no ar e derrubar. Por que derrubar? Porque no conceito de migração de chaves, uma chave daqui vem para cá, que vem para cá, que vem para cá, etc. Aí a hora que veio para cá, aquele monte de chave vai ter que migrar de novo, vai ter que migrar de novo, e assim por diante. Então, esse tipo de implementação não é nem possível de você dar comandos para fazer isso. O banco de dados já bloqueia, né? Ele tem mecanismos ali que ele não deixa você fazer isso. Por favor, pode trocar. E aqui a gente demonstra, né, como é que você vai desmontar. Esse exemplo que eu coloquei para vocês não é o exemplo verdadeiro, é um dos exemplos possíveis. Se eu tenho curso, professor e livro e eles estão ali num relacionamento, eu posso falar que o curso usa, ou é usado, né, tem professores. E o professor utiliza-se de livros. Agora, se eu quiser saber quais livros são utilizados em um determinado curso, eu posso perguntar uma informação daqui e pegar uma informação daqui e cruzar? Claro que pode, só que não existe um relacionamento entre eles. Obrigatoriamente eu vou identificar quais são os professores daquele curso, e uma vez que eu sei quais são os professores daquele curso, aí sim eu sei quais livros ele utiliza no curso. Essa que é a nossa ideia, né? Essa que é a nossa filosofia ali de relacionamento, correto? Vamos voltar aqui para a gente aqui, ó. Vamos lá, mais uma sequência de perguntas. Concórdia, Santa Catarina. Ao não armazenar os valores totais calculados, a questão de execução do cálculo a cada acesso acabaria por tornar o sistema mais lento? Eu garanto para vocês que não. Pode ser que há 20, 30 anos atrás, quando a informática caminhava-se, nem falava informática, né? Falava assim, trabalha com computador, onde os clocks dos processadores eram muito mais lentos, a execução de um cálculo a mais ou de um cálculo a menos poderia sim representar perda de performance. Mas com processadores que a gente tem hoje em dia, não posso dizer que isso afeta o resultado final, não. Basta a gente pensar no seguinte: vamos pegar processadores da arquitetura CISC, né? Não vamos nem falar de RISC, vamos falar de CISC, a arquitetura dos processadores Intel. Um processador hoje, em linhas básicas de servidor, não de desktop ou notebook, de servidor, nós já estamos falando em processadores Deca-Core. O que é um Deca-Core? Significa 10 núcleos de processamento num único encapsulamento. Qual é o clock de um processador desses? Não sei, eu vou chutar, faz tempo que eu não me atualizo, mas vamos colocar 3 GHz? O que significa 3 GHz? Significa que em um segundo, não, hertz é por minuto, né? Em um minuto ele faz 3 milhões, certo? 3 milhões de ciclo. Colocar uma continha para somar um produto a mais, um produto a menos, ele faz isso no meio desses 3 milhões, mas ele pode somar a tua base inteira, tá? Por isso que eu digo para vocês, hoje em dia, uma soma a mais, uma soma a menos, não vai afetar a performance do teu sistema. Diferentemente de antigamente, onde o clock das máquinas de antigamente, primeiro, a gente não media em gigahertz, não media em megahertz, a gente media em kilohertz,
certo? Era medidas assim muito menores, muito inferiores. Por isso que era importantíssimo. Assim como cada bit e byte que você ganhava no armazenamento era importante, hoje em dia você fala assim, tamanho do nome, varchar 2 de 100. Ah, mas eu não vou usar 100, não tem problema, define 100 lá que não vai usar. Ele aproveita aquilo que ele precisar e o resto ele despreza, certo? Antigamente não, você tinha que falar assim, nossa, varchar 2 de 100, ele vai reservar 100 bytes. Pô, se o cara chamar Ivo Sá, me ferrei, né? Ele gastou 6 bytes só, perdi 94 bytes num registro. Antigamente, hoje em dia não. Tudo bem? Bom, por isso que a gente fala, né? Valor total de nota fiscal é um assunto legal, mas dá uma polêmica assim danada. Geralmente quando a gente aborda esse assunto em pós-graduação, esse assunto se prolonga ali por quase 1 hora, 2 horas de tanto debate que gera, porque é realmente polêmico, é uma quebra de paradigma. Assim como eu disse para vocês no exemplo, né? O uso de cinto de segurança é obrigatório? Claro que é, né? Agora eu uso se eu quiser. Se eu não quiser usar, o risco é meu, né? Mas o uso do cinto de segurança é obrigatório. E aí, você vai usar ou não o cinto de segurança? Certo? Para banco de dados. A terceira forma normal diz que atributo calculado você não pode gravar. Mas e aí? E se eu gravar? Não tem problema, é paciência, né? Cada um tem que ser responsável por aquilo que faz. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença de hoje. Com certeza já deu para vocês perceber que banco de dados 2 é mais pesado do que foi banco de dados 1, certo? Quero dizer para vocês também que vocês viram lá que eu não vim com a camisa da seleção brasileira, não joguei, viu no que deu, né? Talvez a gente fique pensando lá, né, Antônio? E se eu tivesse jogado, né? Se eu tivesse jogado, em vez de perder de 7, tinha perdido de 20. Né? O desastre seria muito maior. Por isso que eu gosto de vir aqui trabalhar banco de dados com vocês. Pessoal, nos encontramos aí na aula atividade. Até daqui a pouco.